é uma ocasião que ninguém esperava, né? De saída realmente confirmada do Memphis Depay. Eu fui pego de surpresa agora à tarde com essa notícia, até porque a gente teve notícias saindo na UOL e alguns outros correspondentes aí também do Corinthians até a hora do almoço de que estava tudo encaminhado. Ontem teve notícia de que os últimos entraves ali não tinha mais, que ia renovar, a torcida comemorando, que um ídolo recente, querendo ou não, o Memphis. Eu não sou corintiano, né? Mas eu acredito que, pelo que eu converso com os corintianos que eu conheço, inclusive o Corey do Banco Reserva aqui, o Memphis é um ídolo recente da história do Corinthians, né? E um jogador muito bom que já jogou em Manchester United, Barcelona, Atlético de Madrid, PSV, né? Onde começou a carreira e está aqui no Brasil. E por mais que a diretoria do Corinthians em nota, que é uma nota que para mim é uma nota mentirosa, pelo que eu acompanhei da situação, é uma nota mentirosa o que eles trouxeram referente ao Memphis, tá? De que é por uma questão financeira. Eu sei que o contrato que foi feito com ele, que gerou toda a dívida que tem com ele, uma dívida de 42 milhões, se eu não me engano, que com juros ali, multa, tudo e atrasos pode chegar até 80 milhões de reais. Ninguém obrigou ninguém a assinar o contrato. Ofereceram, ele gostou e assinou. Cobrir as exigências dele. Inclusive, nessa renovação, ele ia ganhar menos que o Yuri Alberto, que já era uma boa redução ali salarial, tá? Várias regalias que tinha no outro contrato tinham caído, ele tinha tirado já também. Ele ia negociar essa dívida de 42 milhões em 4 vezes ao decorrer do tempo que ele tivesse aqui. Então vamos supor que ele ia renovar por 2 anos, que eu não vi o tempo de contrato exatamente, mas eu acho que era até 2028, então eram 2 anos. Ia ser a cada 6 meses pagar uma parte dessa dívida, né? Salário mais baixo, uma parte dessa dívida. Foi decisivo no Paulista para o Corinthians, foi decisivo na Copa do Brasil em várias partidas. Participou do título da Supercopa ali também. E estava na Libertadores agora. Podia decidir agora para o Corinthians na Libertadores, que eu acho que enfraquece o time. Porque você vai ficar agora com o Yuri Alberto machucado, vai apostar no Pedro Raul, no Lingard, que ainda nada, né? A gente sabe que o Lingard há anos não joga bola, basicamente. No Labiadi, talvez. Acho que é esse o nome dele, enfim. Que inclusive é amigo do Memphis, como fica a situação, mas acho que vai jogar, é profissional, tem contrato. Mas é uma situação que tentaram jogar em questão financeira, mas não é. Por que não é? Claro que é um custo alto, mas o Corinthians deve ter uma folha salarial aí de 20 a 25 milhões de reais por mês. São 2 milhões do Memphis numa renovação que vai ajustar a folha salarial do Corinthians. E o tanto de jogador que ganha aí 700, 800, quase 1 milhão por mês que fica no banco e não contribui. Porque é o que mais tem hoje no futebol brasileiro. Os caras não têm culpa de ter esse contrato. É o mercado, é o mercado. E aí você tem o Memphis aqui e não renova por questão financeira, sendo que se não renovar, provavelmente o Memphis vai pedir agora o pagamento integral da dívida. E não vai ser de 42 milhões, porque ele tinha aceitado 42 milhões sem juros, sem multa, sem nada, para parcelar em 4 vezes. Agora, com certeza, vai ter acréscimos de multa, juros, atraso e tudo que puder. Vai ter acréscimo. Porque o cara voltou de lá. Claro que ele demorou para voltar. Teria que ter voltado antes, na minha opinião. Mas ele voltou, fez todos os exames, ficou 2 dias aqui fazendo exame e tudo, treinando separado até resolver. Tava tudo encaminhado. E aí, por pressão no novo presidente do Corinthians, dos que estão cercando ele, são apoiadores dele, ele não quis renovar. Para mim foi essa a verdade. Não foi por questão financeira, foi por pressão, porque os caras ali que apoiam ele não queriam o Memphis. E no final do ano, se eu não me engano, vai ter eleição para a presidência do Corinthians. Então ele precisa de apoio de quem está lá dentro, né? Os famosos conselheiros ali do Corinthians, aquela coisa nebulosa que está aí há anos, que são os caras que ferram o Corinthians. E o Memphis deu várias entrevistas antes da Copa, batendo ali. Batendo mesmo. Falando que, olha, o Corinthians é um time grande e tal, não sei o quê, mas precisa ter profissionais.
gente que entende o que precisa ser feito. Ele estava criticando os caras. E os caras não iam gostar. Os caras ficaram mordidos, porque é um jogador que se posiciona politicamente dentro do clube. E que a torcida abraça o que o Memphis fala. Só você ver o marketing que foi a contratação. É todo mundo usando a faixinha, fazendo comemoração, aumentou o número de sócios torcedores, a procura para ir no estádio, para ver o Memphis, não só o Corinthians. E aí esse cara representa o torcedor dentro do campo, né? Eu vendo a situação como rival, para mim é isso, ele representa o torcedor corintiano dentro de campo, né? E aí os caras da diretoria não gostam de jogadores assim, cara. Não gostam, essa é a verdade. Ou você acha que quando o São Marcos jogava pelo Palmeiras, que ele vinha naquelas entrevistas e batia, temos que jogar melhor, não sei o que, tá tudo errado. O pessoal da diretoria da época do Palmeiras gostava. Quando o Rogério Ceni, pelo tamanho que tinha, criticava algo de errado, claro que o Rogério Ceni pegou uma fase muito boa no São Paulo, né? Não teve tanto assim esse embate. Mas são de jogadores assim, que viram símbolos da torcida, que os caras querem, que saia. Eles não estão se importando com o projeto Corinthians de recuperação financeira. Não caia nesse papo, torcedor corintiano. Eles não estão se importando com isso. O que eles querem é se perpetuarem no poder, que é o grupo político lá que está há anos no poder do Corinthians. E aí é complicado, cara. É complicado. Eu, como rival, assim, falando esportivamente de rivalidade, eu espero que piore. Né? O Santos tá uma bagunça financeira, o Corinthians, o São Paulo tá tentando se ajustar, Palmeiras é o único que tá bem. Mas esportivamente, tirando a parte do clube, de torcer, de torcedor, é muito ruim pro futebol paulista esses clubes estarem bagunçados. E somente o Palmeiras está organizado. Claro que tem os outros clubes organizados, como o Bragantino, Mirassol e alguns outros exemplos, né? Novo Horizontino, por exemplo, que tudo tem a conta em dia, estão se organizando, não gastam mais do que podem, mas não é por questão financeira, porque não é o Memphis, essa renovação do Memphis que ia causar um dano grande financeiro no Corinthians, a não ser que a renovação fosse nos mesmos moldes do contrato anterior. Aí eu concordo que seria questão financeira, mas não é. É porque é um jogador que bate de frente com a diretoria, que representa a torcida, e é isso, o Corinthians fica muito enfraquecido, na minha opinião, tanto de representação dentro de campo, quanto na parte esportiva, para Libertadores, Brasileiro e a sequência da temporada, beleza? E o Memphis logo vai estar em um clube aí da MLS, Arábia ganhando muito, pode até voltar para um clube de segunda prateleira da Europa. O Memphis vai ter mercado, gente. Ele vai ter mercado. Com certeza ele teve propostas, mas não que pagariam talvez o que o Corinthians pagasse, ou então até que pagasse a mesma coisa, mas que ele falou, eu quero continuar no Corinthians. Me adaptei, estou bem, ganhei 3 títulos lá, quero brigar por uma Libertadores, e aí, para mim ele foi usado politicamente ali. É basicamente esse o resumo. E é isso. Comenta aqui o que você acha da situação do Memphis, né? Se você concorda com a saída dele, com a não renovação, se você discorda, beleza?